Olá, condutor, condutora, seja muito bem-vindo ao conteúdo do curso de direção defensiva. Então vamos iniciar e vamos dar o pontapé inicial nas aulas, tá bom? Direção defensiva, curso de direção defensiva e condução segura, tá bom? Então, direção e pilotagem defensiva. Tá? O que seria isso aí? Direção e pilotagem defensiva se refere aos cuidados que o condutor e o piloto devem adotar para evitar acidentes ao dirigir veículo, garantindo a segurança no trânsito. Então aqui nós temos já um conceito, tá bom, de direção defensiva, e temos aqui dois nomes que talvez não sejam familiares a vocês, tá bom? Que seria pilotagem. Então quando aparecer a palavra piloto, nós estamos nos referindo à motocicleta, tá bom? Então o condutor em si abrange um conceito geral. Quando a gente fala piloto, a gente está falando especificamente daquela pessoa que conduz motocicleta. Então por isso que a gente fala direção e pilotagem defensivas, tá bom? Então a direção aqui está se referindo ao condutor de veículo de quatro rodas e a pilotagem está se referindo à condução de veículos de duas ou três rodas, tá bom? Então guardem esse conceito que é importante para nós diferenciar, tá bom? E assim nós abrangendo aí uma área também específica, né? Quem vai fazer concurso, tá bom? Na área de trânsito tem que saber esses conceitos que é muito importante. Então a pilotagem nada mais é, né, que os cuidados que o condutor deve adotar para evitar, né, acidentes. Então não é só evitar de ele estar se envolvendo em acidente, mas evitar com que as demais pessoas, né, do trânsito também estejam garantindo a sua segurança, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Então, direção defensiva. Conjunto de técnicas e práticas utilizadas para evitar acidentes e garantir a segurança no trânsito. Então aqui nós já temos um conceito mais específico. Então que ela é um conjunto de técnicas e práticas. Então temos coisas da direção defensiva que são práticas, tá bom? Não são só conceituais. Então não vai ser só aqui assistindo as aulas e olhando o slide que você vai ser um condutor defensivo. Vai ser lá na rua, lá no trânsito, colocando em prática as técnicas e práticas que vão ser ensinadas aqui. Então por isso que é importantíssimo um curso de direção defensiva. Por quê? Porque da mesma maneira que você vai aprender técnicas e práticas, você vai colocar em prática no trânsito, tá bom? Então vocês vão ver aqui que existem sim, né, técnicas e práticas que são colocadas no dia a dia no trânsito, tá bom? Então um conceito de direção defensiva é aquela pessoa proativa, né, que vai ser a próxima a falar agora. Está praticando direção defensiva ou a direção preventiva o condutor que tem uma conduta ativa, ou seja, proativa, né? Então, antes de acontecer alguma coisa, ele já está preparado utilizando alguma técnica, alguma prática para evitar com que aquilo aconteça. Então, verifica o veículo periodicamente, adota a postura adequada, ajusta corretamente os espelhos, evita distrações, e aqui nós teríamos uma série de outros fatores que poderiam ser citados. Depois, nos próximos slides, nós vamos ver os mais importantes, tá bom? Mas fica aqui então o adendo, né, que são técnicas e práticas que devem ser colocadas em prática, né? E está praticando aquele que tem uma conduta ativa. Não é só simplesmente aquela pessoa que liga o carro, liga a moto e sai para o trânsito para se deslocar de um local ao outro. Tudo bem, isso seria uma condução. Mas o condutor defensivo é aquele que vai utilizar técnicas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Você pegou o seu veículo e saiu, tá bom? Saiu, está numa rua. Lá à frente, 20, 30 metros à frente, você vê que um veículo está saindo de ré de uma garagem. Então o que o condutor defensivo deve pensar? Ele deve pensar assim, bom, aquele veículo está saindo de ré, ou seja, ele tem pouca visibilidade, ele não está enxergando quem vem atrás, quem vem dos lados, ou tá enxergando pouco. Então ele de maneira prévia, de maneira proativa, ele vai reduzir a velocidade e prestar atenção se aquele condutor não vai, né, acabar fazendo uma manobra que coloque em risco a vida dele ou o carro dele, entendeu? Então isso é um condutor proativo. Então o condutor que não dirige defensivamente, ele vai simplesmente tocar reto. A pessoa está dando ré, ela tem que me observar, ela tem que enxergar que eu estou aqui. Tudo bem, né?
Mas muitas vezes as pessoas que agem assim, elas acabam se envolvendo no acidente, porque não é assim que funciona. Muitas vezes nós vamos estar saindo de ré, tá bom? E nós vamos ter a empatia de que nós não estamos enxergando muito bem, nós vamos ter que ir muito devagar, com muito cuidado. Então, ao mesmo tempo que uma hora nós vamos ser a pessoa que está dando ré, nós vamos ser a pessoa que está trafegando na via. Então, aí que está o segredo da direção defensiva. Colocar em prática e pensar, ser proativo e colocar em prática os ensinamentos, tá bom? Então, por isso que aqui no conceito nós estamos frisando bastante, para que é um dos slides mais importantes da aula, tá bom? Vocês aprendendo o conceito de ser proativo, vocês vão mais de 50% do caminho andado, tá bom? Então, conto com vocês aí. Então, classificação em fatores e responsabilidade dos acidentes. Então, aqui entrando na parte de acidentes, né? Classificação. Um acidente ou sinistro. Então, eu coloquei entre parênteses ali já para explicar para vocês. Então, vocês vão ouvir falar muito a substituição da palavra acidente pela palavra sinistro, tá bom? Porque acidente, quando a gente fala a palavra acidente, a gente deixa muito vago. Acidente pode ser uma coisa que aconteceu a esmo, aconteceu porque deveria que acontecer, tá bom? E o sinistro de trânsito, que é a palavra que está sendo usada agora, é especificamente, né, o acontecimento que vem a envolver, né, de forma não intencional, tá, envolvendo um ou mais veículos que resultam em danos materiais ou lesões. Então deixei o conceito aí, deixei as duas palavras para vocês. Principalmente na parte mais profissional, seja na parte de concurso público ou na parte de documentação profissional, de polícias, né, vai aparecer a palavra sinistro, tá bom? Então vocês vão ter que fazer essa correlação com a palavra acidente, tá? Então, quais são os fatores que levam a ser causado um acidente? Um acidente de trânsito é causado normalmente pela combinação de vários fatores, tá? O mais importante geralmente é a causa principal do acidente. Então depois nós vamos ver que a principal causa de acidente são atitudes humanas, tá bom? As nossas próprias atitudes, que são as causadoras da maioria, 90% dos acidentes, tá bom? Então depois nós vamos ver as atitudes humanas e nós vamos entender especificamente essa parte. Tá? E as responsabilidades. O condutor, o pedestre, o passageiro ou até órgãos de trânsito podem ser responsáveis ou corresponsáveis, dependendo da circunstância do acidente. Então o que acontece? Muitas vezes um condutor, né, acaba fazendo alguma coisa, tendo alguma atitude, né, que acabe ajudando aquele acidente a acontecer, né? Se atravessa na frente o condutor para acabar não atingindo o pedestre, ele vai, né, tira o carro da direção do pedestre e acaba se envolvendo num outro acidente, tá bom? Então o condutor, o pedestre, o próprio passageiro, se o passageiro interferir na condução do motorista, ele também pode ser responsabilizado pelo acidente. E quando que os órgãos de trânsito vão ser responsáveis ou corresponsáveis? Quando faltar sinalização ou quando uma sinalização estiver incorreta, tá bom? Existe uma placa, onde deveria ter uma placa par e não tem, tá bom? Então tem uma sinalização deficiente. Então o que vai acabar acontecendo? Pode ser que se gere um acidente e pode ser que o órgão municipal, estadual ou federal seja corresponsável pelo acidente que aconteceu ali, pelo fato de não ter uma sinalização que ali deveria ter, tá bom? Então, mais ou menos dessa forma, vocês conseguem entender como que um órgão de trânsito consegue ser responsável ou corresponsável por algum acidente. Isso eu dei um exemplo, nós temos vários exemplos, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Então, sinistros de trânsito, né? Acidentes de trânsito são eventos não intencionais que resultam em danos materiais, lesões ou fatalidades. As principais causas estão ligadas a comportamentos humanos. Então, como eu falei lá, 90% dos acidentes, isso é de uma forma superficial, são causados por atitudes humanas, tá bom? São causados por atitudes humanas sinistros de trânsito. Então, quais são os comportamentos humanos que levam a ser a causa, o motivo desse acidente? Então nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia, tá bom? Então aqui, para quem está focado para concurso público, tem que saber isso daqui, tá bom? Para quem não está focado em concurso público, seria essencial aprender esses conceitos, porque também já pega uma parte, mais uma parte de direito de trânsito,
né, muito interessante de ter o conhecimento. Então vamos saber o que é uma pessoa imprudente, uma pessoa que age com imprudência. A gente ouviu falar, né? Ah, mas que cara imprudente, que pessoa imprudente. Então o que é o imprudente? O imprudente ele teve uma ação sem cautela, com falta de cuidado. Um exemplo, excesso de velocidade. Então ele tem uma placa de 60 por hora, ele está transitando a 70, tá bom? Ele é um imprudente. Ele viu o sinal vermelho. O que é o sinal vermelho? O sinal vermelho é pare. O que ele vem? Ele vem e cruza no sinal vermelho. Tá? Ele sabe que tem que parar e ele acaba cruzando, desrespeitando a legislação. Então esse é um imprudente, tá bom? Ele age com falta de cautela, com falta de cuidado, tá bom? O que é o condutor negligente, a pessoa negligente? É aquele que age com desleixo, né, com falta de atenção. Então, especificamente o que é? Não realizar manutenção no veículo. Um exemplo mais prático, a pessoa sabe que deve fazer a troca dos pneus quando ele atingir, né, quando o sulco do pneu, né, que é o desenho do pneu, tiver gasto, quando chegar na medida do pneu, né, na medida mínima, ele tem que substituir os pneus para não haver aquaplanagem, para não haver infração, etc. Então ele olhou lá, o pneu dele está careca, né, que a gente chama, né, e ele não realizou a troca. E daí de repente ele sai numa viagem, vai fazer uma curva, esse veículo acaba deslizando e batendo em outro veículo. Então ele foi o causador do acidente por negligência, ele foi negligente. Então ele sabia que tinha que realizar a troca e não fez, tá bom? Esse é a pessoa negligente. Então o que é o imperito ou a pessoa agir com imperícia? É aquela pessoa com falta de experiência, falta de habilidade. Tá? Ele não tem o conhecimento técnico para conduzir. Então ele está numa situação difícil com o veículo e ele acha que a ré é para a frente e na verdade a primeira é para a frente. Entendeu? Ele não tem habilidade ainda com o veículo. Daí ele, em vez de engatar uma ré, ele engata uma primeira e acaba caindo dentro de um buraco. Então ele se envolveu em um acidente por imperícia, por falta de cuidado, falta de habilidade. Então ele não sabe conduzir um veículo hidráulico, automático, e ele acaba pisando no acelerador sem querer, o veículo dá um golpe e acaba batendo num outro veículo ou batendo num poste ou numa árvore. Então ele fez um movimento que ele não gostaria por falta de saber, de ter o conhecimento técnico do veículo. Isso é um acidente por imperícia. Então conseguiram ter os 3 exemplos. O imprudente é aquele que passa sinal vermelho, que ele faz, que ele diz respeito que ele deveria respeitar. O negligente, ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer, então ele tinha que trocar o pneu, ele não trocou. O imperito, ele deveria, porque se ele é habilitado, ele deveria entender e ter o conhecimento do veículo, tá? Se ele não tem e ele causa um acidente, ele age por imperícia, tá bom? Então esses são os comportamentos humanos que mais causam acidentes, tá bom? Então é importantíssimo, né, que vocês saibam destes conceitos.